Vamos à palavra de Deus. Eu quero aproveitar ao máximo os minutos que eu tenho aqui. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, e eu gostaria de ler alguns versículos aqui a partir do versículo 19. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, alguns versículos. Eu quero adorar a Deus pela vida do nosso irmão também, que trouxe uma palavra gloriosa. Que Deus lhe abençoe. Viu? Eu vou seguir na mesma linha de raciocínio aqui, viu? O Espírito Santo aqui, ele é unânime nesta palavra, né? A parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Amém? Meus amados irmãos, esta palavra, ela não pode ser interpretada de maneira literal, né? Ela é uma parábola, ela é realmente um exemplo, uma exemplificação do que ocorre, né? Meus amados irmãos, se nós interpretássemos esta palavra de maneira literal, irmãos, daria até para entender que o céu, pastor, não seria um lugar de muita bênção. Porque imagina eu lá no céu e vendo algum parente meu sendo atormentado no inferno. Eu acho que essa palavra, ela realmente é uma parábola, ela não pode ser interpretada de maneira literal. Irmãos, existe uma distância muito grande entre céu e o Hades, né? O céu, irmão, é lugar de paz, de gozo, de alegria. Nós de lá não veremos as pessoas sendo atormentadas. Porém, aqui, quando nós lemos, leva a entender que o céu e o Hades é muito próximo, né? Mas isso, irmãos, é apenas uma exemplificação. Por isso eu fiz questão de destacar isso para os irmãos. Mas algo, irmãos, que me chama a atenção aqui nesta palavra, é que esta palavra nos apresenta 2 situações bastante distintas. 2 homens que morreram e 5 irmãos do rico que estava vivo. Irmãos, no versículo 22, nós vemos assim: Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Meus irmãos, olha a diferença. Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão, enquanto que o rico morre e é sepultado, ou seja, vai para debaixo da terra. Irmãos, não significa que o Lázaro também não foi sepultado. Ele foi sepultado, mas logo a sua alma foi levada, irmãos, para um lugar de descanso, de repouso no seio de Abraão. Isso mostra, irmãos, que existe uma distinção muito grande entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve a Deus. Irmãos, esta palavra
palavra, ela leva-me a compreender, irmãos, aleluia, que ela é a palavra atual para os dias de hoje. Irmãos, Jesus está voltando, e muitas vezes nós estamos na igreja, irmãos, e não tomamos em sério a sua palavra, não vivemos de acordo com como Deus deseja que nós vivamos. Irmãos, e aqui nós vemos uma grande diferenciação. O rico, irmãos, ele usufruía de tantas coisas boas desta terra, enquanto que o Lázaro ficava ali na porta da sua casa, mendigando. Irmãos, eu fico imaginando o estado deplorável daquele Lázaro. Irmãos, por quê? Porque, irmão, diz a palavra de Deus que os próprios cachorros vinham lamber-lhe as chagas. Irmãos, veja bem, isso significa que ele estava tão debilitado que ele não tinha forças para talvez espantar os cachorros dali. Irmãos, mas havia algo no coração daquele Lázaro. Irmãos, que ainda que o seu corpo físico não correspondesse às suas necessidades, a alma dele, irmãos, se alegrava, porque ele acreditava que a qualquer momento este sofrimento acabaria e o gozo da vida eterna, aleluia, estaria presente na vida dele. Terramassuri me canta lamasteias. Me canta laias. Irmãos, também aprendo algo da parte de Deus aqui. Irmãos, aquele rico, ele usufruiu de bens materiais, e nós muitas vezes acreditamos que a nossa alegria, irmãos, está em possuir um carro novo, uma casa nova, em usar roupa de marca. Mas eu quero lhes dizer, irmãos, que nós podemos usar o melhor deste mundo, mas se não tivermos o Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, é tudo em vão, irmãos. Ramassodomonderek assumicai. Aleluia, talvez você está aqui hoje, não teve o jantar para se alimentar, mas eu quero te dizer, o pão da vida vai vir sobre a tua vida, e você será alimentado pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus está voltando, irmãos. Irmãos, existe algo tremendo ainda dentro desta palavra. Irmãos, não adianta nós estarmos aqui na igreja e demonstrarmos que somos santos para o pastor ou para os irmãos, quando na verdade, irmãos, acaba o culto, a gente vai para a balada. Tem crente que acaba o culto, irmãos, vai beber cerveja. Tem outros que vão para lugares, aleluia, que não é adequado para cristão. Você quer ir? Pode ir. Você pode ir? Pode. Você pode usufruir das coisas do mundo? Pode. Mas existe uma coisa, irmão, que se você não ser fiel a Deus, existe uma coisa que você não poderá jamais, é ouvir a trombeta soar, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. Somente os salvos ouvirão o som da trombeta. Somente os salvos ouvirão a trombeta soar. Tecalamassuri me canta laias. Jesus está voltando, irmão. Diga para o teu irmão que está do teu lado: Jesus está voltando. Aleluia, aleluia. Irmãos, a segunda situação aqui eram os irmãos daquele rico que ainda estava vivo. Vai lá, manda Lázaro lá, pai Abraão. Manda Lázaro lá para ir falar com os meus irmãos. Manda lá, para que eles não venham para este lugar de tormento. E então o pai Abraão, dentro da parábola, diz assim: não, não vale a pena. Eles lá têm Moisés, têm os profetas. Eles não vão ouvir os vivos, como acreditarão nos mortos? Aleluia, meu querido irmão, eu aprendo duas coisas aqui. Aleluia, a primeira delas: Deus te levantou como um profeta para as nações. Deus te levantou como um profeta para essas vidas que estão lá fora. Talvez você diz assim: mas pastor, eu não sei pregar. Você talvez não sabe pregar através de palavras, mas a tua vida, o teu testemunho, a tua maneira de viver, a tua atitude de santo faz toda a diferença por onde você passa. Alamanderek assurimicaias.
Andalei, chomanai, tuiderimi andalás. Meus amados irmãos, aleluia, faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, no teu trabalho, aonde você estiver. Faça a diferença. Irmãos, não há mais tempo. Ao contrário do que nós pensamos, ainda haverá muito tempo. Mas a palavra do Senhor diz que o dia e a hora ninguém sabe. Talvez nem chegaremos na nossa casa hoje. Laço idei. Oh, aleluia. Talvez, irmãos, ao encerrar o culto, nós, irmãos, nos dirigiremos para a nossa casa. Mas no meio do caminho, Jesus pode nos levar. Há poucos dias eu li alguma coisa, irmãos, que o ex-presidente dos Estados Unidos elaborou uma lei. Barack Obama elaborou uma lei e disse assim, olha, agora os aviões nos Estados Unidos não podem ser pilotados por 2 crentes. Não pode. Tem que ser um crente e um não crente. É, irmãos, é lei nos Estados Unidos, né, pastor? O senhor sabia disso? É, irmão. Porque ele sabe, meu amado irmão, que a hora que Jesus voltar, o piloto crente vai subir. E se não tiver outro que não seja crente, haverá muitas aeronaves que cairão. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu vou subir, eu quero subir. Se você quer subir, adore, 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 adore. Eu quero subir. Alamassuída, ele me canta lamasteias. Oh, glória! Aleluia! A enfermidade pode assolar esse corpo, mas não pode afetar a minha alma. Oh, aleluia! Aleluia! Meu querido, fique de pé. Aleluia, adore a Deus, adore a Deus, adore ao Senhor porque Ele é bom, adore ao Senhor porque Ele te escolheu, Ele não olhou para a tua posição social, Ele não olhou, aleluia, para o teu status financeiro, Ele te chamou, aleluia, aleluia, ore amassuideri canta lamasteias. Eu quero perguntar nesta noite, tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém deseja...